Bom, gente, hoje eu recebo aqui no programa o Carlos Roberto da Silva, o Dedé, que é um estrategista eleitoral, já realizou planejamento estratégico de campanhas eleitorais, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, senador, autor de livro, dá curso. Gente, o homem é um fenômeno, um mineiro que veio pra cá, uai, há mais de 30 anos. Bom dia. Bom dia, Olga. Prazer falar contigo. Eu que sou teu admirador há tanto tempo, te acompanhava no rádio, depois na TV e continuo te acompanhando agora. Bom dia pro Bruno, pro Cassimiro que tá aí na técnica e bom dia para você que tá em casa. É um prazer estar falando com todos vocês. Obrigada por você ter vindo. Hoje o Dedé mora... Por que esse apelido Dedé? Pode pôr a mão em cima aqui, Dedé. Fica melhor. Carlos Roberto, então tem o Roberto. Ah. Então meu pai me chamava de Beto. Ah. Minha irmã, que veio depois de mim, 8 anos, tentando falar Beto, falava Bé. E aí meu pai resolveu simplificar Dedé para ela. Ajuda. E virou um apelido de casa que depois tomou conta e eu agreguei ao nome. E aí é bacana. Dedé, fácil pra gente guardar. E o Dedé tem uma história incrível de sucesso, de preparo de pessoas. Estamos vivendo, né, um período aí pré-campanha eleitoral, os candidatos já estão aí na estrada, correndo, trabalhando. E você tem histórias para contar incríveis, né, de candidatos que você prepara para disputar uma candidatura a vereador, deputado federal, estadual, prefeito, enfim. E agora mesmo nós estamos no mês de junho. Já junho tá aí, né? Estamos terminando maio. A campanha já tá aí, né, Dedé? Sim, a pré-campanha já começou há muito tempo. Eu tenho clientes em outro estado, inclusive, que começou a pré-campanha planejada já o ano passado, em fevereiro do ano passado. Ele não fez nenhum movimento, não disse nenhuma palavra que tivesse fora do planejamento. Aí é que tá, sem planejamento fica complicado, Fica né? muito difícil, fica difícil. É quase impossível hoje. Uma época era o seguinte, como que é que alguém era candidato a vereador, a prefeito? Olha, o fulano tem jeito pra coisa, tem tino. Hoje... Ele é popular, olha lá no bairro dele. Isso aí. Isso ajuda? Ajuda. Mas hoje está elegendo cada vez menos. Porque a eleição deixou de ser algo amadora para ser algo cada vez mais profissional. Está ficando cada vez mais profissional. Então, ser simpático é bom? Ótimo. Ser comunicativo, assim, espontâneo? Sim. Mas é preciso pensar como é que usa isso tudo para dar amplitude nesse potencial, entendeu? E aí que entra o profissional da área, aquele que pensa no marketing, naquilo que o cara vai falar, naquilo que a pessoa vai fazer todo dia, porque ela precisa realmente ser vitrine, ela precisa realmente ser olhada. Isso aumentou mais ainda depois que, com o advento das redes sociais. As cidades cresceram muito, nada substitui o tete a tete, o abraço, o aperto de mão. Mas convenhamos, numa cidade, por exemplo, do tamanho de Cascavel, como é que um candidato a prefeito consegue sair pedindo voto em 45 dias e apertando a mão de todo mundo? Então, é aí que entra a questão online. E aí não é só ter uma rede social, né? E não é só começar ela na época eleitoral. Você precisa ter posicionamento já, estar engajado ali para poder ter algum resultado. Então, a pré-campanha, eu digo sempre que começa um dia depois da eleição. Já começa a tua pré-campanha. E para aquele que se elegeu, a pré-campanha dele é a administração que ele vai fazer. E ainda assim, a comunicação que ele vai fazer na rede social dele. Uhum. Rede social é fundamental, não tem como você ficar fora disso. Dedé, o marqueteiro, né, de uma forma geral, ganhou um destaque muito grande a partir das grandes campanhas, né, para presidente. O Washington Oliveto é um cara assim, muito né, eu bom. tenho livros dele, ele é fantástico, Bom, maravilhoso. É uma referência. O Nizam Guanais é outro publicitário super famoso e tal. E outros tantos que vieram. Duda Mendonça foi Duda monstro. Mendonça, meu Deus, o que é o Duda? O Duda se tornou muito famoso na época do Lula, né? Lula. Foi do Lula. Bom, marqueteiros sempre, daí ganharam uma visibilidade incrível e foram para a vitrine mesmo, né? Certo. E cada vez mais a gente percebe que
Quem realmente conhece um pouco da coisa vai atrás de um bom profissional de marketing. Com Não tem certeza. como ficar. Eu vou gritar, esbravejar, vou correr no bairro, como você falou, tentar pegar na mão do mais pessoas possíveis, mas isso não dá elege conta. ninguém. Não elege. E aí, eu escrevi, inclusive, já está pronto, mas vai ficar fisicamente também um livro, que é O Segredo do Voto. E o que eu digo nisso? O voto, primeiro, é uma questão assim, olha, é um tripé. Muito interessante para quem quer começar uma campanha do jeito certo, quer ser candidato e começar da forma certa. O voto, primeiro, existe a matemática do voto. Existe a geografia do voto e a identidade do voto. Explicando primeiro. Quando eu sou candidato, eu preciso saber em que situação eu estou inserido, em que cenário eu estou, para eu saber quantos votos eu preciso para me eleger. Bom, se tem quantidade é número, se tem número é matemática, certo? Certo. Ok. E da onde que sai o número que eu preciso me eleger? Eu preciso pegar os votos válidos que se tem numa cidade, dividir pelo número de cadeiras na Câmara. Aquele resultado que der ali embaixo dessa divisão é o número que a minha chapa de vereadores precisa fazer para eleger um. Se fizer o dobro, elege 2. Se fizer o triplo, elege 3. Se fizer quase o triplo, ainda pode eleger o terceiro por conta das sobras. Aí precisa explicar com um pouco mais de tempo, que não é o nosso caso aqui. Técnico, isso. Certo. Porém, então ele sabe que se ele tiver entre aqueles 2 mais votados daquela chapa, ele será um dos eleitos. Ok. Então ele já sabe, eu preciso de tantos votos. Então aí está a matemática. Depois, ele passa para a geografia do voto. Eu preciso de 1.500 votos, 1.800 votos. Eu costumo dizer o seguinte, a totalidade dos votos é como se fosse um mar de água doce. Mas você não precisa do mar inteiro. Você precisa só de um canequinho dessa água. Então você precisa saber onde está esse caneco d'água que você Inclusive, precisa. estou pedindo água aqui pro meu querido Bruno. Então você precisa saber onde está esse canequinho de água. Então, se é onde está, então é geografia. Como é que eu descubro isso? Hã? Onde é que eu descubro o caneco d'água? Você descobre o caneco d'água quando você vai para a identidade do voto. Vou pro bairro. A hora Bato perna pelas não, ruas não. da cidade. É quando não? você faz a seguinte pergunta. Ah, Em que meio estou inserido? Percebe que isso é geografia? Certo. Se eu sou professor. Exatamente. Se eu sou Isso é um empresário. segmento. Certo. Então, ok? Mas eu estou inserido Está nesse meio. inserida. Está inserida nesse meio. Geografia. Onde estou? Onde estou? Onde estou? Eu tenho um reduto, que é o meu bairro, onde eu sou, já fui da diretoria da igreja, sei lá, essas coisas de comunidade. Então eu tenho um reduto. Então é onde de novo? É geografia. Bom, então a maioria dos meus votos estão aqui, nesse lugar. Geografia do voto. Agora, a identidade do voto. O que é a identidade? A identidade do voto é o nome. Ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Eu preciso me perguntar, eu quero sair daqui de 0 voto para 1.800 votos, por exemplo, e como é que eu vou alcançar esses 1.800 votos? Quem vai me ajudar? Então, quando eu digo quem, eu estou falando de nome. Aí eu vou buscar na comunidade. Eu vou buscar dentro daquele reduto, dentro daquele segmento, quem disse, porque todo mundo quando diz que vai ser candidato a alguma coisa, ou já foi, quando ele sai na rua, ou quando ele vai numa reunião, num baile, numa festa, ele cruza com gente que diz assim, olha, se você for, pode contar comigo. Aquilo é verdadeiro? Bom, aí ele tem que julgar. As pessoas, de forma geral, não têm o costume de, por conta própria, dizer para você, Olga, se você for candidata na próxima, pode contar. É porque ela quer mesmo te ajudar. Não quando você pede. Certo. Eu estou dizendo aquelas que de livre e espontânea vontade diz para você. Se você consegue dar nome, esses são os multiplicadores de votos. Tem gente que fala, né? Eu trabalho para você de graça. Exatamente. Saia candidata que eu quero ser seu cabo eleitoral. Aí entra um segredo muito grande. Tem muita gente que ouve muito isso. Não anota, não agradece e não sabe quem foi que falou. Fica, aquela moça que eu cruzei tal dia em tal lugar, quem que era ela mesmo? É porque ele não estava fazendo pré-campanha de verdade. Quando alguém te diz isso, você troca o telefone,
No outro dia já tenta manter um outro contato com ela. Estreita laços. Estreita laços. E outra coisa. Se eu disser para você hoje, Olga, candidata a vereadora, digo, Olga, conte comigo que eu vou te ajudar. Que ótimo, você me agradece, ok, pega meu telefone e vai, mas vai me ajudar como? Como? De que forma? Dedé, tem tanta coisa que a gente precisa conversar, o tempo está indo embora. Eu pergunto para você agora o seguinte. Boa dica essa, hein? Para essa eleição ainda dá tempo de pegar umas dicas dele aqui. Qual o maior erro dos candidatos? Não planejar. O segundo é planejar e não executar, porque acredita daquele jeito que ele sabia antes. Daquele jeito que ele sabia antes não funciona mais. Não se faz mais campanha como 10 anos atrás. De jeito, como a outra passada de 4 anos atrás já não se faz. Porém, é preciso dizer o seguinte, como eu disse no começo, nada substitui o tete a tete. O abraço, o aperto de mão, a conversa, o olho no olho. Porém, isso não dá conta. Porque você não tem tempo, são 45 dias que você não dá conta de fazer isso. Então você precisa pensar uma forma estratégica de completar isso com as armas que você tem aí agora, com os meios que você tem. Agora, olhando assim para o celular, eu vou lá, acesso aquele candidato e tal, vou ver e tal. Eu consigo algum voto aqui pela rede social? Pelo meu posicionamento aqui? Consegue. Consigo? Não se você começar quando eu virei candidata, aí eu vou para a vou... rede social. Não. Mas o que acontece? A rede social é um lugar de engajamento. Se a pessoa perceber nos teus posicionamentos durante um tempo que você é capaz de representá-la por conta dos teus posicionamentos, das coisas nacionais, das coisas estaduais, das coisas locais, com certeza ela começa a pensar, cara, eu acho que a Olga é alguém que eu acho que me representa. Agora, ela tem que sentir isso. E por aí também, com esse aparelhinho na mão, se você tiver uma estratégia de marketing bem feito para atrair pessoas para aquilo que você quer conversar, você pode ter certeza que só isso aí te elege. Gente, isso é muito sério, hein? Lembrando que isso aqui tem de dar resposta para quem pergunta. Com certeza. Porque às vezes a pessoa, eu mesmo já passei alguns momentos assim que eu fico indignado, falo, não acredito nisso. A pessoa não responder. Pois é. Você se lembra quando tinha o tal do bichinho virtual? Ai, lembro. Que você tinha que ir correndo alimentar ele? Tirando o exagero da comparação, o bichinho virtual hoje é o internauta. É verdade. Então, se você posta algo hoje, uma caixinha de pergunta, por exemplo. Isso. Elas respondem. E depois você não dá a E daí? resposta Não dá daquilo, retorno? não conta, o bichinho virtual morre. Dedé, você além de cuidar da vida política, né, de homens e mulheres que estão aí disputando eleições, você também cuida de artistas. Sim. Como é que é? Você vai num show, vê alguém cantando, gosta, diz assim, acho que eu vou empresariar aquela pessoa. É por aí? Não é exatamente por aí. Eu nunca procurei ninguém. Eu sempre fui procurado, né? Até porque as pessoas, do mesmo jeito do candidato, também na arte tem isso. Não é mais como era há 20 anos. O que a comunidade, de forma geral, ainda tem de imagem? Vamos pensar no músico, que é o que tem mais na nossa região. É músico, cantores, né? Na arte. Aquela vida meia boêmia, as pessoas ainda não têm essa imagem. E tem algumas pessoas que estão nesse meio que ainda acham que é assim. E não é mais, profissionalizou também. Quando me procuram para dizer, olha, eu queria fazer um planejamento aí de carreira, e já vem assim, logo em seguida, a história assim. Porque você viu aquele cara que postou uma música esses dias e já viralizou e não sei o quê. Fala, cara, eu não vi, eu não trabalho assim. Eu primeiro gosto de trabalhar com quem é apaixonado pela arte. Tipo assim, não, eu escolhi isso aqui para viver. Se der para ter uma Mercedes, eu vou ter. Se for num Fusquinha, é isso que eu vou fazer. Então tem jeito de fazer. Quando você fala arte, você fala o quê? Arte. Você fala música? Arte de forma geral. Agora, é natural que eu lidei sempre mais com quem trabalha com música, porque na nossa região, o que tem mais, o que tem me procurado foi... E aí eu vou citar, inclusive, uma dupla. Aliás, o nome que eu disser aqui, eu já falei para eles que vou dizer. Eles disseram, podem dizer. Tem 2 projetos. Um que tem 20 e poucos anos, que eles tocam muito na região, festas fechadas. Mas estão muito bem. Valmir e Vanderlei.
Tem Que Instagram, com o certeza. povo de Cascavel que está ouvindo conhece porque Valmir e Vanderlei toca eventos fechados muito aqui. Eles eram 2 músicos de banda diferentes, mas com talento enorme. Qual que é o Insta deles? Tem Insta? Valmir e Insta? Vanderlei. E mesmo. Vanderlei. É. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você com certeza conhece eles. De repente eu até Hoje, conheço. eles são 2 profissionais da música que entenderam que tinha que abrir uma empresa. Entendeu? Aquele rapaz que eu conheci naquela noite lá. Exatamente. É. Entendi. Que tem que abrir uma empresa, você tem que funcionar como empresa. A empresa começa a trabalhar segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? No caso deles, trabalha domingo também. Isso, final de semana é que trabalha, né? Não é, eu toquei em tal lugar, agora eu vou para casa e eu espero alguém me procurar de novo. Uma empresa não funciona assim. Uma empresa na segunda-feira está vendendo. A empresa está melhorando seu produto, pensando como é que melhora. Valmir e Vanderlei, por exemplo, nesse tempo todo, o Vanderlei fez curso de inglês e quando entra no repertório inglês, ele conversa com a plateia em inglês. Eita, que bacana isso. Entende isso? Como que isso dá valor? Se prepara. Se preparou. Isso. Mirou essa carreira, Exatamente. orientado por você, se preparou para aquilo. E fez uma empresa que não toca, por escolha, não toca mais do que 100 quilômetros longe de sua casa, porque quer almoçar com a família no domingo. Isso eu gostei quando você falou isso, quer almoçar com a família no domingo. Que quer vida própria. Entendeu? Também, né? Porque Não quando quer- chegou a hora de dar o passo maior, eles sentaram e disseram, não, nós vamos ficar nos por aqui, manter A assim. gente quer assim. Assim. Muito bem. A gente poderia conversar até mais, mas olha, aprendemos um monte com você hoje. Hoje você está trabalhando em algumas campanhas, né? Graças a Deus já estou com 10 campanhas. 10 10 campanhas, gente. Presta atenção, Bruno. Em 3 Olha, estados precisa diferentes. de orientação aí, ó. Chama ele. Em 3 estados 3 diferentes. estados diferentes. Então, como que eu faço? Eu faço o planejamento, monto a equipe, boto lá, né? Porque o fato de eu estar mexendo com isso há muito tempo, então eu conheço jornalista, videomakers, social media. Então monta. E alguns que já trabalharam comigo sabem como que eu trabalho, fica mais fácil Fica de mais montar. fácil. Em 2012, eu tinha 17 campanhas, 270 pessoas trabalhando comigo. Gente do céu, já preparou mais de 700 políticos para as disputas. Tu trabalha com alguém aqui de Cascavel? Nesse momento, Não. não. Mas eu queria mandar um abraço, inclusive, para a vereadora Lilian. Ah, professora. Que ela foi uma das que fez curso comigo em 2019. É bacana É. isso. Sempre aprendendo, né? Sempre. A gente É. precisa E realmente. os cursos, por incrível que pareça, eu achava que eu ia ensinar alguém. Também aprende. Na verdade, eu aprendi muito mais. Você tem, quer deixar o seu, você tem arroba? CR Dedé. CR. CR Dedé Oficial. CR, gente, ó, Dedé Oficial. Gostei demais de conversar com você, de te conhecer. E a gente se cruza por aí. Com certeza, o prazer foi meu de falar contigo, que já te acompanha há tanto tempo. Obrigada por esse sempre carinho uma também. conversa muito boa, bem dinâmica. Ouço bastante a CBN. Agradecer também ao Bruno, que eu cheguei, foi muito receptivo comigo, já me ofereceu um café. E agradecer as pessoas que estão em casa e que me ouviram. Muito obrigado, um abraço. Só para a gente fechar, você também trabalha com empresários, com empresas, faz marketing para empresas? Já fiz, mas não Hoje faço mais. Eu bem. resolvi focar nessas 2 áreas. Boa volta para Toledo, que você adotou. Um mineiro que adotou o Paraná e hoje mora em Toledo. Um estado de graça. Se apaixonou por aquela Nossa, cidade boa demais. Assim né? como é boa, bom o oeste do Paraná todo, né? Muito bom, muito bonito. Parece outro pedaço de mundo, né? Aqui é diferente. Sinceramente, quando a gente sai daqui, quando a gente começa a voltar, se a gente tá de carro, principalmente, o relevo, né? A geografia. Sim, tudo muito é bonito. o Paraná. Assim como quando você vai chegando lá por Santa Catarina, por Rio Grande do Sul, enfim, que está passando esse momento tão difícil. Inclusive, Dedé, obrigada. Olga, Diga. só um detalhe, eu falei do Segredo do Voto, que é um e-book. Se você lá for em CR Dedé Oficial, logo abaixo ali tem o link. Se você clicar lá, você já conhece como, Vou lá. e como adquirir. Obrigada. Tá bom? Eu Agora que a agradeço. gente vai para o repórter